Porque Jesus teve que encontrar Moisés e Elias, que se acreditava estarem mortos há muito tempo. A transfiguração de Jesus é um dos eventos mais notáveis nas Escrituras, representando a gloriosa transformação de seu corpo humano. Este profundo evento ocorreu depois que Jesus havia revelado sua verdadeira identidade aos seus discípulos, levando-os à cidade de Cesareia de Filipe, localizada a cerca de 25 milhas ao norte do Mar da Galileia. Eles chegaram a um lugar onde um templo em homenagem ao imperador romano César Augusto estava localizado. Foi neste local significativo que Jesus perguntou a seus seguidores sobre as percepções das pessoas a respeito de sua pessoa, conforme registrado em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 50. Jesus perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam compartilhando as várias especulações entre as pessoas. Alguns acreditavam que Jesus era João Batista ressuscitado, enquanto outros pensavam que ele poderia ser o profeta Elias ou Jeremias. Outros ainda pensavam que ele era um dos outros ilustres profetas do Antigo Testamento. Os fariseus firmemente acreditavam na vida após a morte e na ressurreição dos mortos, fundamentando essa crença em passagens das Escrituras hebraicas, como Daniel capítulo 12, versículo 2. A divergência entre fariseus e saduceus em relação à vida após a morte revela suas distintas interpretações teológicas e práticas religiosas. Enquanto os fariseus fundamentavam sua crença na ressurreição dos mortos em passagens das Escrituras hebraicas, os saduceus mantinham uma visão mais limitada da fé judaica, rejeitando essa doutrina e reconhecendo apenas a autoridade da Torá escrita. Essa diferença refletia não apenas suas visões sobre o além, mas também suas abordagens mais amplas à religião e à tradição judaicas. No entanto, depois de ouvirem suas respostas, Jesus então fez uma pergunta mais pessoal e direta aos seus discípulos, perguntando-lhes diretamente: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro então declarou confiantemente: você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Com essa declaração, ele reconheceu a natureza divina de Jesus e seu papel messiânico, reconhecendo-o como o Salvador esperado há muito tempo, o Filho de Deus. Em resposta às palavras de Pedro, Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas sim meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículos 16 a 18. Imediatamente após essa troca profunda, Jesus anunciou algo notável, um evento tão significativo que nem mesmo as forças das trevas poderiam detê-lo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos sua missão. Ele iria para Jerusalém, sofreria nas mãos das autoridades religiosas, seria crucificado e, ao terceiro dia, ressuscitaria. Esta revelação lançou as bases para a mensagem do Evangelho. Após 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha alta, onde ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas tornaram-se tão brilhantes quanto a luz. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 2. Nestes eventos vemos o desdobramento do plano de Deus para a humanidade. A confissão de fé de Pedro levou Jesus a afirmar o estabelecimento de sua igreja, significando uma nova aliança e um futuro triunfante. A transfiguração revelou a glória divina de Jesus, prenunciando sua vitória final sobre o pecado e a morte através de sua morte sacrificial e ressurreição. Estes eventos formam o alicerce da fé cristã, enfatizando o poder da revelação de Deus e sua obra redentora por meio de seu Filho Jesus Cristo. Além da aparência física de Jesus no momento da transfiguração, a outra coisa extraordinária que aconteceu neste evento foi a aparição dos há muito falecidos Moisés e Elias, engajando-se em conversa com Jesus. Sua presença significou a continuidade do plano de Deus ao longo da história, com Jesus cumprindo o papel do Messias prometido. Foi uma realização profunda para os discípulos, assim como a confirmação de Jesus como o Cristo, o Salvador esperado há muito tempo. A conversa que Moisés e Elias tiveram com Jesus ilustra a compreensão cognitiva e a comunicação daqueles que faleceram e agora compõem o reino de Deus.
Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Eis que estavam falando com ele dois personagens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Eles simbolizam aqueles que serão arrebatados sem experimentar a morte, como Elias, e aqueles que passarão e estarão com o Senhor, como Moisés. Juntos, eles representam todo o Antigo Testamento, com Moisés incorporando a lei e Elias representando os profetas. Este encontro extraordinário de Moisés, Elias e Jesus junto aos discípulos significa a unidade do Antigo e do Novo Testamentos, girando em torno de Jesus. É por isso que Pedro, percebendo a profundidade do momento, sugeriu erguer 3 abrigos para Jesus, Moisés e Elias. Pedro ainda estava falando quando outro evento extraordinário aconteceu. Uma nuvem brilhante os envolveu, e uma voz da nuvem proclamou: "Este é meu filho, a quem eu amo. Com ele estou muito satisfeito. Ouçam-no." Os discípulos, sobrecarregados por essa revelação divina, caíram com o rosto no chão, cheios de medo e reverência. Este evento monumental, registrado em Mateus capítulo 17, versículos 4 a 6, oferece um vislumbre da glória futura quando Jesus retornar para estabelecer seu reino eterno. Isso enfatiza a posição exaltada de Jesus como o Filho de Deus e o cumprimento tanto do Antigo quanto do Novo Testamento em sua presença. Todas as distinções entre o passado e o futuro convergem, e toda a criação reconhece sua autoridade divina como o governante soberano. Jesus, ciente do medo deles, tocou gentilmente neles e disse: "Levante-se, não tenhas medo." Quando olharam para cima, agora só viam Jesus. Este encontro poderoso enfatizou que Jesus não é apenas um entre muitos servos fiéis de Deus ou apenas um profeta. Ele é superior a todos eles. Os ministérios de Moisés e Elias representados na montanha apontavam em última instância para Cristo, que é o foco central de toda a Escritura. Enquanto desciam a montanha, Jesus instruiu os discípulos a não contarem a ninguém sobre a visão até depois de sua ressurreição dos mortos. Ele fez isso porque sabia que, se as multidões ouvissem sobre isso, poderiam entender mal e tentar fazê-lo rei terreno, em vez de entender sua verdadeira missão como o rei ressuscitado do reino eterno. Ainda a caminho de volta da transfiguração, Jesus forneceu uma revelação importante. Os discípulos, curiosos sobre a profecia da vinda de Elias, perguntaram a Jesus por que os mestres da lei diziam que Elias devia vir primeiro. A transladação de Elias ao céu, narrada em 2 Reis, capítulo 2 do Antigo Testamento, é um evento extraordinário em que o profeta é arrebatado diretamente ao céu em um redemoinho, diante dos olhos de seu discípulo Eliseu. A Bíblia não esclarece se Elias passou pela morte física antes dessa transladação, gerando interpretações diversas ao longo dos séculos, gerando controvérsias sobre a imortalidade de Elias. Apesar da incerteza quanto à sua morte, a transladação de Elias é reconhecida como uma demonstração do poder divino e valida seu ministério profético. Esse evento singular testemunha a singularidade do servo de Deus e prepara o cenário para futuros acontecimentos, inclusive a vinda do Messias, Jesus Cristo. Jesus esclareceu que Elias já havia vindo, mas não foi reconhecido. Os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, como previsto no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. A transfiguração serve como um momento profundo afirmando a natureza divina de Jesus, seu papel como o cumprimento das antigas profecias e da lei do Antigo Testamento, e a confirmação de sua missão como o Salvador e Rei. A presença de Moisés e Elias enfatiza ainda mais a continuidade e o cumprimento do plano redentor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cena da transfiguração de Jesus representa um vislumbre de seu reino vindouro e sua plenitude. É também um cumprimento do que Jesus havia dito anteriormente aos seus discípulos, que alguns deles testemunhariam o Filho do Homem vindo em seu reino antes de experimentar a morte. Mateus capítulo 16, versículo 28. A transfiguração serve como um poderoso lembrete das promessas de seu reino e da esperança que os cristãos têm por um futuro eterno com ele. Que Deus te abençoe.